Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a relação de cargos vagos, dos cargos aqui do Estado de São Paulo, aqui está falando da administração pública estadual, tá? Não tem a ver com as prefeituras, e sim com a administração por parte do Estado de São Paulo, de 2024. Todo ano, precisamente no dia 30 de abril, o governo do Estado de São Paulo lança esse relatório de cargos providos, cargos vagos, e por aí a gente pode ter uma noção do quanto está defasado o setor de educação. Tá? O setor de educação tem uma defasagem muito grande de funcionários e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Na descrição do vídeo, no Colabora Concursos, tem a relação de cargos vagos na área da educação e também geral, do estado inteiro. Coloquei os dois PDFs lá, tá bom? Então vamos lá, área da educação. Professor de ensino fundamental e ensino médio, que aqui é uma nova carreira. Eles juntaram PEB 1 com PEB 2, estão aos poucos mudando, colocando tudo num lugar só, tá? E a vacância aumentou em relação ao ano passado. Em 2023, eram 150.025 cargos vagos. Isso mesmo, 150 mil cargos vagos. Em 2024, aumentou para 155.094. Então, teve um aumento aí de 5.069, quase 5.070 de vacância e aumento. Então, isso significa que, durante um ano, pelo menos 5 mil pessoas ou exoneram, ou aposenta, enfim, é a junção, né, de aposentadoria, de exoneração, morte, porque infelizmente, né, e todas essas questões de demissão também pode acontecer. Então, dá para perceber que durante um ano, pelo menos para cargo de professor do Estado de São Paulo, 5 mil vacâncias por ano. Isso significa que, para acompanhar, eles teriam que fazer uma chamada, utópico pensar isso, mas enfim, teriam que fazer uma chamada de 155 mil e durante todo final de ano chamar 5 mil para poder ir cobrindo, mas não é isso que acontece no estado de São Paulo. Eles ficam fazendo contratos temporários, a gente já sabe como é que funciona. A porcentagem de cargos vagos para este cargo de professor é de 98%. Então, apenas 2% estão em cargo efetivo. Professor de educação básica 1 aí é um cargo que vem perdendo cargos, né? Eles vão eliminando aos poucos, que não vai ter mais esse cargo na educação, tá? PEB 1, e é difícil pensar que um dia volte a ter concurso público para este cargo específico. A tendência, o governo que está e outros que virão de direita, a tendência é municipalizar as escolas e ficar só com o Fundamental 2 e médio para o Estado de São Paulo. O Fundamental 1 fica por conta da prefeitura. Então essa é a grande tendência. Eu não acho que sai mais concurso de PEB 1 para o Estado, não. Então, a vacância é de 18 em 2023, agora a vacância é de 14, mas vem tendo uma reestruturação aí nessa carreira. Agente de organização escolar. Em 2023 eram 19.488 cargos vagos. Em 2024 aumentou a vacância para 20.518 cargos vagos. Então, assim, se tivesse um concurso público para agente de organização escolar este ano, de repente se eles lançam, vai saber, né? Tem que ser um concurso com 20 mil vagas, pelo menos. Pois são 20.518 cargos vagos. Aumentou 1.030 durante o ano, isso significa que todo ano tem que chamar 1.000 AOEs para poder dar conta. A porcentagem de vacância em 2024 é de 46%. Oficial administrativo, que é um cargo administrativo na área da educação, esses trabalham dentro das diretorias de ensino, não tem a ver com a escola em específico, então eles trabalham nas diretorias de ensino. Oficial administrativo em 2023 eram 1.125 cargos vagos. Em 2024 a vacância aumentou para 1.168, 43 de aumento, então 45% de vacância, tá?
Então, entrando mais especificamente aqui, ó, cargo de professor. Quantos cargos existem? 157.883. Tá? Desses aí, 155.094 são vagos. Tá? Então, assim, tem bastante cargo aí para preencher. No cargo de agente de organização escolar, né, a quantidade de cargos que existem são 4.462. Não teve alteração, nem aumento, nem diminuição nesse número. Isso é bom. Tá? E a defasagem, o déficit, aumentou aí de 44% para 46% do ano de 2023 para o ano de 2024. O cargo de oficial administrativo, esse tem poucas chamadas, porque não tem tanto cargo criado assim. São 2.718 cargos existentes. Diminuiu um pouco, eles diminuíram 11 cargos. Tá? Eles aos poucos estão eliminando os cargos, extinguindo os cargos de oficial administrativo. A gente tem que ficar de olho. Este, então, tem 45% de defasagem com relação ao quadro aí. Precisa de uma chamada de mais de 1.000 para poder zerar esta lista. Então, é aquilo que a gente sabe, né? Faltam muitos funcionários no estado de São Paulo. Tá? Não tem, eles próprios estão emitindo relatórios, está todo mundo vendo. Esta é a quantidade de cargos vagos. Recentemente saiu até uma matéria na Rede Globo falando que existem mais cargos de professor temporário do que de efetivo. E a matéria em si diz que há uma preocupação com relação a isso, não porque os temporários não têm competência. Não é isso. O que eu entendo e o que a matéria deixou claro é que quando você tem contratos temporários, esses profissionais trabalham de maneira precária. Ou seja, tem menos direito que os outros, a carga horária pode ser até maior do que a de um efetivo. Então tudo isso influencia. Por exemplo, um professor temporário, apesar que agora nenhum pode, né? Mas na época que tinha abonada, que talvez volte, não podia tirar abonadas, por exemplo. E o efetivo sim. Mas tem a questão também do IANSP. Um professor que é efetivo, ele tem direito ao convênio médico. E o professor temporário não tem direito ao exame médico, ao convênio médico, né? Que é o IANSP, não tem direito ao convênio. Então, quer dizer, isso aí é precarizar o profissional, precarizar o cargo. Você ter alguns benefícios interessantes para quem é efetivo e não ter benefício nenhum para quem é temporário. Então, através disso que a matéria trabalhou em cima, e as denúncias são em relação a isso, e isso traz uma desmotivação para os professores temporários, e isso vai acabar acarretando num prejuízo educacional. Até porque vira o ano, nem sempre eles conseguem colocar a quantidade de temporários possíveis. Em algumas ocasiões ficam lacunas. Então a melhor maneira de controlar esses rombos, esses buracos de falta de professores é efetivar. Que eles vão ter até maior controle em cima do que realmente está ocupando o cargo. Até porque eles lançaram aí a tabela, a relação de cargos vagos aí. Então, através dessas estatísticas, eles conseguem acompanhar, ver quantos cargos vagos tem e o que precisa fazer. Mas quando é temporário, fica meio que bagunçado. Então, eu tenho isso também. Bom, esperamos que o concurso de professores seja homologado e necessidade de contratar, de nomear, na verdade, né? Tem. Você vê aí, mais de 150 mil cargos vagos. É isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.